Em 1801, uma expedição saiu das proximidades de Barcelos rumo a um lago remoto que comerciantes citavam em frases interrompidas. O plano oficial era direto: seguir igarapés de água negra, tomar rumos, recolher amostras, traçar no mapa e voltar antes da cheia. Assim constava nos registros do capitão Duarte e assim foi repetido ao governador. Entre os ribeirinhos, porém, o destino tinha outro título: o espelho da Mãe d'Água, lugar em que, segundo diziam, as árvores se inclinavam para longe da margem, como se algo no centro as mantivesse afastadas. A equipe reunia o pragmatismo da época. Duarte, zeloso das cartas; o padre Celestino, enviado para abençoar e observar; o soldado Ramos, com mosquete sempre pronto; o guia Araua e seu primo Davi, atentos às mínimas variações de corrente; e um naturalista encarregado dos frascos, herbário e notas. 2 canoas baixas levavam sacos de farinha, carne de porco salgada, pólvora, chumbo, uma pequena caixa de vidros e o rolo de cartas sob oleado. O igarapé era tão estreito que os galhos varriam ombros e chapéus. A água corria escura e lenta, com gosto rançoso de folhas mortas. O avanço tinha o ritmo dos remos e, vez ou outra, um toque surdo da quilha em raiz invisível. Com o sol alto, a luz ainda não rompia a copa com vigor, e o calor parado colava no rosto. Numa curva, um banco de argila guardava sulcos largos e lisos, sem garras, com tábuas arrastadas como por algo muito pesado que subiu e voltou ao leito. A distância entre os sulcos passava de 1,5 metro. Alguém arriscou peixe-boi. O tamanho desmentia. Na dobra seguinte, uma capivara esmagada jazia presa ao emaranhado de raízes. Não havia mordidas nas bordas. O tórax, sim, estava comprimido, como se cintas invisíveis o tivessem apertado até ceder. Ramos tocou com a coronha. O corpo escorregou para baixo e sumiu. Mais tarde, 2 canoeiros vendendo peixe seco souberam do destino e se negaram a repetir o nome do lago. O mais velho desenhou um círculo com as mãos e disse: "Lá a Mãe d'Água dorme e acorda. Lá as árvores se afastam." Ao cair do dia, uma película iridescente recobriu a água, onde um braço se juntava ao igarapé. O cheiro, almiscarado, tinha fundo metálico. A canoa rompeu a película. Ela se fechou como pele. Montaram um acampamento sobre um ponto mais firme, com folhas de palmeira no abrigo e fogo teimoso. Durante a noite, algo tocou o casco 2 vezes, e um arrasto percorreu a madeira de proa à popa. Ao amanhecer, os nós estavam firmes, porém a areia exibia um sulco raso, como se as canoas tivessem sido empurradas pouco a pouco. Adiante, as margens mudaram. As árvores recuaram e deixaram um anel de lama sem brotos. A lâmina parecia mais funda, sem mostrar turvação. O som do grupo passou a voltar fino, recusado pela paisagem. Ao meio-dia, as canoas emergiram num lago imóvel, cortado por troncos afogados e toras sem rumo. Na boca, 2 hastes fincadas e trançadas com fibras novas, penas pendidas e cortes rasos em espiral. Davi tocou uma pena e recuou. "Não devemos atravessar." O guia calou. Duarte manteve o plano: contornar a borda, medir a extensão, não demorar. Ninguém ousou nomear o lago. Ao cruzar a linha das 2 hastes, a água mudou de comportamento. Próximo à margem, uma escuma esbranquiçada desenhava redemoinhos lentos em torno dos remos. No centro, o negro era polido e sem aves acima. Um odor de almíscar se impôs, acompanhado por bolhas sem padrão que rompiam a superfície aos grupos. O padre iniciou uma contagem de 10 em 10, tocando a cruz na borda a cada 10º, hábito antigo contra aquilo que não tem nome. Entre as tábuas, algo pálido chamou a atenção. Uma faixa translúcida, longa, ondulando sem ajuda de corrente. Erguida com o dorso do remo, revelou-se pele trocada, espessa como pergaminho, impressa por arestas de escamas. A largura passava de 30 centímetros. O naturalista estendeu o achado sobre a travessa. Ninguém pediu para embalar. Duarte apenas disse para anotar depois, e desviou o olhar. Em seguida, o lago emitiu um indício que não se confundia com galho nem com peixe. Uma expulsão lenta, úmida,
vinda debaixo da lâmina, seguida de quietude e repetida mais adiante. A proa ficou cercada por anéis concêntricos que tocaram as tábuas e se desfizeram. Logo depois, uma sombra oval desfilou sob os cascos, 8 a 10 metros de massa contínua, sem barbatana visível, apenas a percepção de pressão que fazia a canoa oscilar em ritmo que não correspondia ao que os olhos viam. Era como se o lago sustentasse um pulmão velho. O capitão apontou um macegal do tamanho de um quarto, uma língua de raízes e sedimentos, e mandou vedar as fendas com fibra e resina. As mãos tremeram, mas o remendo segurou. Ao redor do abrigo, 3 círculos reapareceram, movendo-se em órbitas que apertavam a cada giro. A equipe passou do método à preservação. Na retomada do contorno, seguiram rumo aos troncos afogados. Numa forquilha, um pequeno altar, gravetos recentemente amarrados, uma tigela de argila com pasta aromática já rachando, aroma limpo que vencia o almíscar. O padre estendeu a mão. O guia segurou o gesto com firmeza. Não é nosso. No tronco, incisões em espiral contadas depois como 13 e 21. Números que os moradores gravavam sem álgebra, porém com memória. O casco raspou algo rígido. O capitão conteve o reflexo de golpear e ordenou manter a linha, guardar força e só bater se subisse a cabeça. Pouco depois, um V alargado surgiu na escuma, apontado para as canoas, imóvel por tempo incômodo. O ar pareceu espesso, suor ardeu nos olhos e ninguém arriscou baixar o rosto. Então veio o primeiro contato pleno. Uma lombada escura ergueu-se e desabou sobre a proa da outra canoa, espessura superior a meio metro, couro marcado por cortes antigos. A madeira gemeu, a proa afundou. O tiro de ramos achou o couro e achatou ao tocar. Nenhuma coração rubra veio à tona. Davi desapareceu nas tábuas por um instante. Voltou puxado pelo primo, com um corte raso no rosto e olhar preso no meio do lago. A canoa ferida foi alçada ao macegal e as gretas calafetadas com resina quente. Enquanto o remendo endurecia, 3 arcos tornaram a mover a água ao redor, sem cabeça nem cauda à vista. Apenas massa deslocando massa, trigêmeos de uma mesma coisa. O capitão não traçou o curso. A decisão seguinte foi seca. Voltar ainda com luz, juntos, sem abrir espaços. Definida a saída para o fim do dia, as canoas partiram coladas em direção a um corte entre troncos altos. Nos primeiros metros, os remos deixaram de soar. A superfície abafava qualquer ruído, como se a água engolisse o gesto. Um inchaço ergueu os cascos e os fez derivar antes de assentarem de novo, sem golpe evidente. O comando para manter a linha trouxe o alinhamento de volta. O ataque seguinte não demorou. Uma massa longa emergiu por trás e bateu na popa, girando a canoa meia volta e despejando água para dentro. O mosquete disparou às cegas. A fumaça rolou baixa, grudada à lâmina. O guia fincou a pá no que recuava. A madeira partiu. A criatura subiu de novo, mais alta, mostrando o arco de dorso coberto por pátina de escuma. As cicatrizes corriam em canais paralelos, como cortes antigos petrificados. Tornou a submergir sem exibir a cabeça. Os baldes trabalharam como pulmões. A proa respondeu. Mas a água puxava para o meio como um campo invisível. Na outra canoa, o golpe veio de lado. A couraça rolou sobre o costado e quase a virou. Por um instante, a largura inteira do animal apareceu contra a luz rala. Mais grossa que um tronco adulto. Escamas com brilho oleoso. Recuo. Lâmina lisa. Nada no lugar onde o senso esperava espuma. A cabeça só subiu quando o corredor de troncos estava perto demais para recuo. Rompeu entre os cascos, a 2 comprimentos de remo, olhos pretos e afastados, cicatriz leitosa sobre o esquerdo, narinas que se abriram e exalaram um sopro grave que fez a pele da água vibrar. A boca mal mostrou fileiras de dentes curtos e recurvados. O grito para remar devolveu o movimento aos braços. A cabeça afundou sem urgência, deixando atrás um trilho de bolhas que se alargou e sumiu. As proas entraram no canal. As pontas dos remos arranharam o fundo de areia. A corrente finalmente puxou.
Atrás apenas um inchaço e o lago inteiro voltando a parecer placa polida. Ninguém acampou. Amarraram as canoas e deixaram o rio conduzir. Cada ondulação sugeria um cerco. Cada sombra parecia laço prestes a se fechar. Ao amanhecer, encostaram num banco de argila e descansaram sem fogo nem abrigo. A névoa tomou os ramos e o frio fez lembrar que existiam margens. O primeiro a falar foi o menino. Seguiu. O primo tentou contê-lo. O soldado disse que a corrente era deles, mas a frase soou apressada demais. O padre recomendou manter proximidade da margem e partir cedo. O capitão enrolou as cartas com as mãos firmes. A mandíbula, entretanto, traía o cansaço. Quando retomaram, o rio se estreitou e a copa fechou. As aves voltaram a se ouvir, embora distantes. Por um trecho, pareceu que a criatura ficara para trás. Então, outra vez, o sopro pesado surgiu nas costas do grupo e uma marola alta balançou os cascos. Na próxima curva, o corpo atravessou o canal e bloqueou a passagem. A cabeça ergueu-se acima da linha d'água, couro riscado por cicatrizes cruzadas, um olho opaco, o outro firme. O tiro bateu junto à boca e nada verteu. O ar tremeu e uma onda empurrou as canoas contra as paredes do rio. A água saltou para dentro. O animal enfiou a cabeça entre os cascos e esmagou madeira. Uma canoa virou estilhaços, a outra fendeu, mas boiou. O guia lançou uma tocha de resina que grudou no couro. A fera torceu o corpo, varreu galhos, fez a lâmina ferver, bateu a cabeça no barranco e, ao tocar o próprio dorso em chamas, desapareceu sob a coluna escura. O rio voltou ao tom antigo, como se nada tivesse passado. Mais acima, havia um bairro ribeirinho pequeno. Homens com pinturas em V nos ombros, mulheres com penas longas presas à nuca, trançados novos nas margens. Ao ouvirem sobre o lago, ofereceram poucas palavras. A criatura tinha nome: Iaraçu Imboá, a serpente da água que sobe com o vento. 4 respostas foram dadas sem floreio. Porque as árvores se afastam da margem? Porque o sopro seca a raiz nova? Porque as espirais talhadas nas hastes? Porque ela ronda em giro. Se o giro fecha, o intruso não volta. Tem asas? Não como as do desenho. As asas são o vento que ela traz. O que aplaca? Fogo longe do lago e não tocar nos prêmios dela. Os prêmios eram os altares, pastas aromáticas e resinas queimadas que marcam território e desviam a criatura das enseadas onde as crianças pescam. A mensagem, menos mito que manejo, era clara: não atravessar portas sem permissão. Nos registros de Duarte surgiram 3 hipóteses. A primeira, mais provável, falava de sucuri colossal com espessamento mineral da pele, formando couraça capaz de amassar balas de baixa velocidade e suportar empurrões contra a madeira. Os corpos esmagados sem mordida, como a capivara, apoiavam ataque por pressão. A segunda aventava um peixe pulmonado de grande porte, improvável naquela escala, porém dono de exalações audíveis que ajudam a nascer lendas. A terceira unia peças de comportamento: atuação em par, cerco em espiral, defesa de ninho durante a seca. 2 corpos alternando aparições, um abrindo caminho enquanto o outro fecha atrás, empurrando intrusos para o miolo do lago. O naturalista anotou métricas: largura da pele recolhida acima de 30 centímetros, distância entre sulcos no barro de cerca de 1,80 m a 2 metros, raio de exclusão sugerido pelos ribeirinhos entre 300 e 500 metros a partir das hastes. Janela mais perigosa no entardecer e madrugada. Registrou também os números gravados em madeira: 13 e 21, repetidos como regra de crescimento pelo povo que não escreve com tinta, mas observa com gerações. O capitão riscou rotas com um galho na margem e não se demorou nelas. Desenhar já bastava para firmar os ânimos. O padre voltou à sua contagem mecânica. Ramos passou a dormir com o mosquete carregado, gesto inútil e necessário para a mente cansada. Davi calou. O silêncio do rapaz, segundo as notas privadas, pesava mais do que as trincas do casco. Para o retorno final, estabeleceram regras: travessia com luz, canoas coladas, tiros só quando couro e cabeça surgissem. Nenhum retorno para quem ficasse para trás.
Normas duras para situações em que abandonar um princípio é o único princípio que resta. O lago continuava sem nome. As duas hastes, porém, já ensinavam a leitura. Eram as portas de um território. A madrugada chegou densa e o ar suspenso. Um som ritmado de madeira batendo contra madeira anunciou a volta da canoa perdida. Ela surgiu sozinha, girou e encostou com a proa remendada voltada para a margem. O remendo, pálido, ainda brilhava. Não houve debate. Reparamos por completo. Cruzamos com luz. Saímos ou não saímos. A voz do capitão soou como linha reta, quando todas as outras haviam se curvado. O concerto consumiu as primeiras horas. Resina raspada, fibra torcida, nós apertados. No teste de raso, a quilha gemeu sem abrir. Cada ondulação pareceu alta demais. Usaram o mínimo de palavras, poupando linguagem como se poupam pólvora e força. Duas canoas seguiram alinhadas para o mesmo corte entre troncos. A superfície abafou o som dos remos desde o primeiro golpe. No meio, um baque na popa, giro brusco, água saltando, fumaça rasteira, alvo ausente. A cabeça rompeu onde não havia espaço para manobra entre os cascos. Gotas atingiram faces. Os olhos pretos eram poços e a cicatriz leitosa sobre o esquerdo ganhou relevo. O sopro grave tremeu a lâmina, como se o lago esticasse a própria pele. O brado para remar quebrou a paralisia. As pás entraram, a areia raspou e a corrente decidiu. Arrastou os cascos para fora do anel. Atrás, o inchaço final e depois, o lago tomando a aparência de máscara. Escuma pálida ao longe, água lisa. Prosseguiram sem fogo, pão frio e carne sem gosto. A tocha chamuscada e as fendas calafetadas eram as únicas provas de que algo maior que uma história havia ocorrido. Com o dia, aves voltaram a se ouvir e peixes a quebrar a pele do rio. A paisagem finge sempre cicatrizar rápido. O capitão marcou linhas rápidas no mapa e o fechou como quem encerra assunto. O padre sustentou que a criatura pertencia àquela água e apenas seguiu para expulsar. O guia discordou sem som. O olhar dele alcançava para além da curva seguinte. Davi não falou mais. Meses depois, Barcelos recebeu metade das amostras prometidas, cartas manchadas de umidade e lama e um relatório oficial lacônico sobre circunstâncias adversas. As notas privadas, menos polidas e mais nítidas, terminavam quase sempre onde começava o fôlego grave vindo do fundo. Os ribeirinhos continuam evitando o espelho sem nome. Em certas noites, quando a lua se avermelha, contam que as árvores tornam a se inclinar e que a água volta a dar sinal. Há duas leituras possíveis para o que aconteceu naquele lago. Uma é biológica, couraça mineralizada, atuação impar, defesa de ninho, pressão em vez de mordida, métricas consistentes, um manejo empírico do risco traduzido em hastes, espirais e tigelas. A outra é ritual. Portas, vento que acompanha a criatura, prêmios que não se tocam, regras simples que mantêm vivos os que escutam. Para quem mora nas margens, não há contradição entre as duas. São a mesma instrução, dita em alfabetos distintos. Se alguém procura um nome definitivo, não o encontra nos mapas. O que atravessa o tempo é um som grave de fundo, medindo horas por baixo da lâmina escura, lembrando que nem toda carta desenhada controla o que vive debaixo dela. Inscreva-se e diga de onde assiste. As viagens aqui seguem para dentro do passado. Algumas, como esta, deixam marcas que a corrente não leva.